Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Livro de 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro à igreja. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. A certeza de nossa vocação e eleição. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça, pela ambição. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória de Cristo e a firmeza das Escrituras. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Nós que temos Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, recebemos a justiça de nosso próprio Deus e Salvador. Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. Morrendo na cruz por causa dos nossos pecados, a sua justiça, a sua santidade total passou para nós. Fomos perdoados dos nossos pecados. A justiça de Deus passou a ser nossa pela graça do nosso amado Deus. E aí Pedro continua: graça e paz lhe sejam multiplicadas. Tanto a graça, um favor que não merecemos, como a paz que é produzida pelo Espírito Santo em nós, é seu fruto em nós,
podem ser multiplicadas. Como aumentar a graça e a paz em nossas vidas? Pelo conhecimento do nosso Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como conhecemos o nosso Deus? Através da sua palavra e através de uma vida de oração e intimidade com Ele. Deus é nosso amigo. Sejamos amigos íntimos de Deus. Separemos tempo para meditar na sua palavra e separemos tempos para conversar com Ele, conversar com o nosso amigo. Assim nós o conheceremos de forma mais profunda. Quanto mais tempos passarmos lendo e meditando a palavra de Deus e em oração, em comunhão com o nosso Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mais semelhantes a Ele seremos, mais o conheceremos. Que cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo, do nosso Deus, e dessa profunda intimidade com o Espírito Santo que produz a santidade de Deus em nossa alma e aplica ao nosso corpo os benefícios do sangue de Jesus, dos seus ferimentos que nos dão saúde. O poder divino de Deus nos deu, a nós que cremos em Jesus, tudo o que necessitamos para viver uma vida piedosa, uma vida santa, consagrada a Deus. Isso acontece por meio do pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Empenhemo-nos para conhecer mais ao nosso Deus através de sua palavra e de nosso relacionamento pessoal com Ele. Separemos tempo a cada dia para estarmos juntinho do nosso Pai, do nosso amado Jesus Cristo e de seu Espírito Santo. Deus nos deu suas grandiosas e preciosas promessas. Com que objetivo? Para que nos tornemos participantes da natureza divina. Quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito foi recriado e Deus passou a habitar em nós através do Espírito Santo, para transformar toda a nossa natureza. O Espírito é santo, a alma vai sendo limpa e santificada pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo em nós, e nós vamos participando cada vez mais da natureza de Jesus, da natureza divina, da natureza maravilhosa que é descrita no fruto do Espírito. O amor que Jesus teve, a sua alegria, a sua paz, a sua piedade geral, a sua paciência, a sua amabilidade, a sua ternura, a sua bondade, a sua fidelidade, a sua mansidão e o domínio próprio passam a se manifestar em nossa alma, em nosso corpo, em nosso pensar, sentir, falar e agir. Então, Deus nos deu preciosas e grandes promessas para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais santos, santificados por seu Santo Espírito, lavados pelo sangue de Jesus e lavados por esta palavra, para que fujamos da corrupção que há no mundo. Corrupção essa que vem da ambição, da cobiça. O ser humano quer tudo o que ele acha bom para si. O ser humano é extremamente egoísta, cobiçoso, ambicioso e ama os prazeres da natureza carnal pecaminosa. Então, o apóstolo Pedro diz para nós que nós devemos nos empenhar, nos esforçar para acrescentar à nossa fé a virtude. A virtude é a personalidade de Jesus, é a perfeição de Jesus, é a santidade de Jesus. Cremos nele e que nos empenhemos para sermos como ele, para termos o caráter dele, sermos perfeitos em nossa alma, santos em nosso corpo. E à virtude nós devemos acrescentar o conhecimento. Tempo para leitar e meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Tempo para estarmos em comunhão, em oração com Deus. Então, o nosso conhecimento de Deus vai ser ampliado. Nós passaremos a conhecer mais profundamente a Deus e mais seremos semelhantes a Ele. Ao conhecimento de Deus devemos acrescentar o domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito Santo em você e em mim. Agora, o Espírito Santo só nos dá aquilo que a gente quer receber, só nos dá aquilo que a gente se propõe a receber e se esforça para receber. É Ele que produz o fruto do Espírito em nós. É Ele que produz o domínio próprio em você e em mim. Mas você tem de querer. Você tem de dizer não para a sua natureza carnal e dizer sim para o Espírito Santo. Ajuda-me, dá-me o domínio próprio. Ao domínio próprio,
Você deve acrescentar a perseverança. Não importam as circunstâncias, não importam as provações, não importam as dificuldades. Persevere em sua fé em Jesus, em sua consagração a Deus, em sua santidade. Fique firme com Jesus até o fim, porque aquele que começou a boa obra em você de salvação, deu-lhe o Espírito Santo e a sua palavra, para que você consiga perseverar com o poder do sangue e com o poder do Espírito Santo em você. Perseveremos sempre com o Senhor. E a perseverança nós devemos acrescentar a piedade. A piedade é o caráter de Jesus, é a santidade de Jesus, é a justiça de Jesus, é tudo de bom que Jesus é. Que a cada dia cresçamos nesse conhecimento, nessa piedade, nessa transformação de nossa natureza humana na natureza divina que já está em nós. Que nossa alma possa expressar o brilho de Jesus Cristo. Ele nos santifica através da sua palavra e do Espírito Santo em nós, para que brilhemos com o seu caráter, que tenhamos o seu amor. Uma criança, a mãe ia levá-la para a escola, ela disse, não quero ir para a escola, e estava chorando profundamente. E aí, a mãe não conseguia controlar, levou-a para o pastor. O pastor Luciano Subirá que testemunhou isso. A menina tinha 7 anos. E a menina chorava e não queria ir para a escola. O pastor perguntou para ela, por que você não... Eu vi Jesus e ele olhou para mim. O olhar dele tinha tanto amor que eu não resisti. O amor é tão grande que eu não resisti a tanto amor. Este amor, o Espírito Santo quer produzir em você. Que nós tenhamos essa piedade de Jesus Cristo, o seu caráter. À piedade acrescentemos a fraternidade. Amemos nossos irmãos. Dou graças a Deus, pois tenho muitos irmãos amigos. Não basta ser irmão, precisa ser amigo, precisa ser fraterno. Um cooperar com o outro, um colocar o interesse do outro acima do seu próximo interesse. Vivendo um para servir o outro, ser fraternos, amar aos nossos irmãos como Deus nos ama. A fraternidade, que é ser unido e ser cooperador dos seus irmãos, que eles sejam realmente irmãos, amigos, e a fraternidade, que acrescentemos o amor. Tudo fruto do Espírito Santo de Deus em você e em mim. E ele diz, se essas qualidades estiverem em nós, em você e em mim, e crescerem, precisamos a cada dia crescer no conhecimento de nosso Deus e crescer na semelhança de Jesus Cristo, que nosso caráter seja santificado, que nossa alma expresse a beleza maravilhosa de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Deus. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso. E o apóstolo Pedro continua, empenhe-se cada vez mais para consolidar o chamado que vocês tiveram e a eleição que vocês tiveram. Você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Porque Ele te elegeu antes da fundação do mundo. Ele te escolheu. Dentre os bilhões de seres humanos que temos atualmente na face da terra, você foi escolhido por Deus. E Ele, no tempo certo, te chamou. Então, consolidemos esta nossa fé bendita. Somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra é a profecia mais completa que existe. Esta é a palavra de Deus. Esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Homens piedosos, consagrados a Deus, foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e registraram estas benditas palavras, que nos dão luz, entendimento, sabedoria e que lavam a nossa alma pelo poder do seu autor em nós, o Espírito Santo, que transforma em vida essas palavras. A palavra de Deus é viva e eficaz. Através do Espírito Santo, ela realiza maravilhas, santificando-nos e convertendo vidas, libertando vidas, abençoando vidas. Obrigado, Pai amado, obrigado, Jesus bendito, obrigado, Santo Espírito de Deus.